Doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Vamos lá. Uma sexta-feira gelada aí, mas... Esse tempo carrancudo aí, né? Essa semana teve um dia de sol, né? Impressionante. E hoje, doutor, nós vamos falar sobre uma bactéria muito comum, mas que ainda gera muitas dúvidas, né? E que tenho certeza muita gente que está ouvindo já sofreu com ela. A H. pylori, né? Ela pode ficar anos silenciosa no organismo e está aí relacionada, entre outras doenças, a gastrite, úlceras e até mesmo câncer de estômago. Doutor, é verdade que grande parte da população tem a H. pylori e por que ela se manifesta em algumas pessoas e em outras não? Então, vamos lá. A H. pylori é uma bactéria gram-negativa, que é um tipo de coloração. Ela é uma bactéria flagelada, que ela se movimenta e talvez seja a infecção crônica mais comum do planeta. Estima-se que metade da população mundial está cometida pelo H. pylori. Metade da população mundial. E quanto mais subdesenvolvido o local, maior a prevalência. Aqui estima-se no Brasil em 70% da população. Então, é uma bactéria muito frequente, só que assim, o dado positivo é que a maior parte das pessoas não tem sintoma, né? Uhum. A maior parte das vezes ela está quietinha lá, não acontece nada, não faz nada e às vezes vive a tua vida toda aí e acaba não descobrindo que tem H. pylori. Mas ela pode, como você falou, fazer gastrite, fazer úlcera, ter relação com câncer de estômago. Em algumas pessoas ela pode fazer sintoma de dor, desconforto, mas não é uma coisa linear, assim, eu tenho a bactéria, eu tenho sintoma. Não, algumas pessoas vão fazer sintomatologia relacionadas aí ao H. pylori. E tem algo que explica, né? Porque eu já tive H. pylori, né? O tratamento, depois a gente vai falar do tratamento, ele é bem intenso, né? Dá para dizer assim. E inclusive tive um problema de esôfago e de intestino por causa da H. pylori, né? Então, existe uma explicação, doutor, por que eu, por exemplo, manifesto sintomas e outra pessoa não desenvolve? Então, a gente não sabe muito bem o porquê algumas pessoas fazem sintoma, outras não. Pode também ter relação com a virulência, com o tipo da bactéria, porque existem vários tipos e cepas dessas bactérias. Tem dois subtipos específicos, que é o Vacchiae e o Kaggia, que tem mais correlação com úlcera e com câncer do estômago. Então tem um potencial de virulência maior, tem maior risco de fazer sintoma e fazer alterações crônicas do H. pylori. Mas também lembrar que se o paciente tem algum outro fator que pode agredir o estômago ou piorar a sintomatologia aí do trato digestivo, como estresse, como alimentação inadequada, isso pode, às vezes, ser mais o H. pylori, ser um fator de risco maior para começar com sintoma. Uhum. Antigamente, os pacientes com dor, desconforto, não tinha muita indicação de tratar o H. pylori, porque achava-se que não melhorava do sintoma. Mas os estudos mais atuais mostram que quando você trata o H. pylori, uma parcela das pessoas melhoram da dor e desconforto, então a gente tem preconizado isso. Tem sintoma, tem H. pylori positivo, preconiza em tratamento para tentar erradicar e que uma parcela desses pacientes vai melhorar aí dos sintomas de dor, desconforto que tem relação aí com gastrite, com dispepsia. Muito bom. Uma imunidade baixa pode fazer com que os sintomas apareçam ou não tem relação? Talvez assim, não seja o fator maior assim, para a sintomatologia, mas talvez uma imunidade baixa pode aumentar a virulência da bactéria local, né? E daí fazer as alterações crônicas do H. pylori. Porque muitas vezes o H. pylori gera uma inflamação no estômago. E quase 100% das vezes tem uma alteração histológica relacionada aí ao H. pylori quando ele está presente. Mas o que acontece às vezes é com essa inflamação crônica, com o tempo, pode gerar aí uma evolução para atrofia das células do estômago, mudança do tipo celular para metaplasia, displasia e neoplasia. Então, se a imunidade não está legal, isso pode acelerar um pouco esse processo. Mas também tem que lembrar que muitas vezes a alimentação não está legal, existem fatores de risco como tabagismo, bebida alcoólica, são fatores a mais, aí junto com o H. pylori pode acelerar esse processo aí da carcinogênese relacionada aí ao H. pylori. Muito bom. Você quer mandar uma mensagem, uma pergunta, né? Tirar uma dúvida aqui com o doutor em relação a H. pylori ou qualquer outro assunto, né, relacionado à saúde gastrointestinal, mande no nosso WhatsApp, que é o 999310008, ou então pelo chat no canal do Jornal Comércio no YouTube, onde nós temos a nossa live. Ô doutor, como é que ocorre a infecção, né? Como que a bactéria entra no nosso organismo? Então, a transmissão, a gente fala que é fecal oral, né? Pega pela alimentação. Água ou comida contaminada. Então, locais que o saneamento básico e os hábitos de higiene são piores, acaba se tornando mais frequente a infecção pelo H. pylori. Existe um risco
assim, teórico de transmissão oral-oral, mas nunca se comprovou. Já conseguiram avaliar a presença do H. pylori em pacientes que têm gengivite crônica, mas não sabe se essa bactéria ela está ativa e se acaba transmitindo de pessoa a pessoa. Mas assim, então hoje em dia a gente fala que não passa interpessoal. O que acontece é pegar por água ou comida contaminada. E a maior parte das vezes ela não faz doença aguda. Assim. É raro fazer uma gastrite aguda mais intensa. Ou a gente vai ver os sinais crônicos posterior do H. pylori. Legal, 12h40, dando um tempo aqui no H. pylori. Aliás, a pergunta tem relação. Vamos lá, vamos atender aqui as perguntas de alguns ouvintes que já estão chegando. A Marga, boa tarde, Rafael, boa tarde, doutor. Fiz 2 cirurgias de hérnia inguinal, já tive úlcera gástrica e meu intestino sempre está preso. Agora, em alguns casos, vou para internamento, olha aí, hein? Para lavagem intestinal, só que desde o último procedimento cirúrgico, há 5 meses, eu sinto demais enjoos. E ela pergunta se pode ser H. pylori. O enjoo, sim. Assim, talvez um dos sintomas mais frequentes do H. pylori é enjoo, empachamento, desconforto. Claro, tem muita coisa junto, né? Fez cirurgia, o intestino está preso, já teve úlcera. Lembrar que úlcera gástrica tem muita relação com o H. pylori ou uso de anti-inflamatório. Então, assim, eu tá com enjoo, não tá batendo os sintomas, eu sempre gosto de fazer uma endoscopia, dar uma analisada se não tem infecção pelo H. pylori ou se não tem uma úlcera novamente. É muito comum também ter que fazer investigação da parte biliar, das pedras da vesícula, então eu ia mais por esse caminho. Se a história do intestino está sempre preso, talvez, sim, claro, tentar corrigir erros alimentares, fibra, água, movimento, exercício. Se não melhorar, aí cabe a investigação mais específica de obstipação, para entender se é um problema, às vezes, evacuatório, se é um problema de trânsito lento. Então, existem possibilidades tanto de conduta como de investigação para todo esse contexto que a paciente tem aí, que acabou referindo. Legal, a nossa ouvinte aqui, a Linda, ela pergunta se chimarrão faz mal para o estômago e também ela diz aqui, ó, bom dia, ter vômito com frequência pode ter a ver com H. pylori, né? E aí, doutor, as duas questões? Então vamos lá, obrigado pela pergunta. O chimarrão, lembrar que tem um pouco de cafeína, né, que é um estimulante do estômago, para secreção ácida no estômago, às vezes pode piorar doença do refluxo, ou às vezes tem uma gastrite mais intensa, isso pode às vezes piorar a sintomatologia, mas tem que ver caso a caso, né? Tem o cara que toma chimarrão, não sente nada, eu acho que talvez não seja um problema, mas no paciente que tem sintomas, talvez valha a pena cuidar um pouco com o chimarrão. Quanto assim, tem vômitos frequentes, ficar vomitando frequentemente não é normal, alguma coisa tem. Então, o H. pylori pode ser uma das etiologias, eu acho que vale a investigação, mas também vale a pena fazer a endoscopia para entender toda essa parte anatômica. De novo, fazia parte de ecografia, ver fígado e vesícula, as intolerâncias alimentares, também tem algum entendimento se não tem alguma doença central, sistema nervoso central, aí, enxaqueca, enfim. Então, assim, não é normal vomitar. Se está vomitando com frequência, vale a pena, não tenha dúvida, de fazer uma correta investigação. Legal, tem mais pergunta aqui, ó. A Márcia, boa tarde. Tive problema com a bactéria H. pylori anos atrás e agora estou com um problema na tireoide. Ela pergunta se pode ter alguma relação, doutor. Tem ideia, assim, o H. pylori já foi o vilão aí de várias patologias, mas assim, da tireoide eu nunca tinha escutado ainda, né? O que tem às vezes correlação ao H. pylori, já vi correlação com queda de cabelo, com anemia, com púrpura, que é aquela que não baixa as plaquetas. Então, já foi assim, tem correlação com algumas situações, mas com o tireoide em si eu não vi nenhuma correlação ainda. Mas doença da tireoide também é uma coisa muito comum, mulheres, né? Então, talvez não tenha correlação com o H. pylori, mas mais para talvez envelhecimento, sexo feminino e o contexto geral. Muito bom, a Marici tá mandando aqui, ó. Bom dia, doutora, minha amiga tem H. pylori, fez exame ontem, ela deve... Mas será que ela sabe já que tem H. pylori, né? Se ela fez o exame ontem. Mas vamos lá, ela deve esperar vir o resultado da biópsia ou ela já começa a tratar? E quanto tempo vai o tratamento? Quem tem H. pylori, faz a endoscopia, vai material para biópsia, doutor? Então, o H. pylori normalmente a gente faz avaliação histológica, né? Tem que tirar um pedacinho ou fazer um teste na hora, lá que a gente coloca num reagente, que é o teste da urease. Que se pega 2 fragmentos do estômago, coloca nesse reagente, se ele mudar de cor, ele é amarelinho. Se ele ficar rosa, teve uma reação, mudança de pH, fica rosa o líquido H. pylori. Então, existe a possibilidade de fazer essa investigação na hora que fez o exame. O exame padrão ouro é o exame de biópsia com histologia com o patologista, que daí tira 4 fragmentos
e acaba mandando para análise, e isso é uma coisa que às vezes demora um pouco pós-endoscopia, demora aí talvez uns 15 dias, uma semana, mas é uma coisa que não vê na hora daí a pesquisa do H. pylori. Existem outras opções de avaliação do H. pylori, pode fazer a pesquisa do antígeno fecal do H. pylori. Hoje em dia existe um teste de exame de fezes que consegue ver se tem alguma partícula do H. pylori nas fezes, então a gente usa muito, tanto para diagnóstico como para controle e tratamento. É possível também fazer sorologia, que é um exame de sangue para o H. pylori, só que esse ele mostra contato. Se você já teve contato com o H. pylori, ele vem positivo, mas vamos supor, eu tratei o H. pylori e dosei de novo esse exame de sangue. Ele sempre vem positivo, daí ele não altera, ele não muda mais a positividade. Então a gente não pode usar ele como controle de tratamento. E existe também o teste respiratório, onde a gente toma um líquido e assopra no aparelho que consegue avaliar alguns gases para, se a bactéria estiver positiva, ela metaboliza esse carboidrato que é ingerido, solta o hidrogênio, metaboliza e acaba soltando pelo ar expirado. Então existem essas possibilidades para diagnóstico do H. pylori. Quanto ao tratamento, assim, até alguns meses atrás a gente fazia um esquema tríplice, que era com um bloqueador de bomba de prótons, aí um prazol da vida, um omeprazol, junto com claritromicina de 12 em 12 horas, 500 mg, mais 2 comprimidos de amoxicilina de 500 mg de 12 em 12. Duração de 14 dias. Mas saiu agora o último consenso do H. pylori, que é o 5º consenso do H. pylori, que acabou colocando mais opções como primeira linha, além desse, porque tem visto um aumento crescente da resistência bacteriana, especialmente com claritromicina. Só que porém, que não tem nenhum kit pronto ainda com essas moléculas diferentes aí para utilização. E talvez uma dificuldade maior é que um dos esquemas que a gente vai utilizar como primeira linha vai ter que tomar um medicamento de 12 em 12 horas, ou de 8 em 8 horas, e outro de 6 em 6 horas. Aí vai dificultar muito a aderência, ainda mais se for uma pessoa que não tem um bom entendimento de como tomar aí os medicamentos. Excelente. Ó, tem uma ouvinte nossa aqui, a Ivete, mandou um diagnóstico aqui de esofagite erosiva distal e gastrite erosiva elevada leve de antro. E também aguardar histologia. Pode ser a H. pylori que causa esse tipo de lesão, doutor? Então vamos lá, a esofagite, ela tem correlação com refluxo. Voltou ácido do estômago para o esôfago, fez uma esofagite erosiva, é uma erosão na parte final do estômago, do esôfago. Isso tem correlação com doença do refluxo gastroesofágico. Quanto às erosões elevadas, fez umas feridinhas no estômago, perde a parte de mucosa superficial, e daí elevada porque ela está um pouquinho mais longe da mucosa, faz uma elevação. Isso sim, pode ter correlação com H. pylori, pode ter relação com anti-inflamatório, aí tem que esperar a biópsia para confirmar se tem ou não tem a bactéria. Muito bom. A Marga, que fez aquela pergunta anterior, ela diz aqui, entendi, muito obrigado, doutor, por esclarecer minhas dúvidas. Graças ao programa, as 2 cirurgias foram de emergência e as 2 eu perguntei através de mensagens, né, aí no programa, e o doutor me orientou a ir para o hospital e por isso deu tempo de passar pelos 2 procedimentos. A gente fica feliz de ajudar os ouvintes, né, doutor? Que bom ouvir ler uma mensagem dessa, né? Não, isso é muito legal. É impressionante como as pessoas elogiam o programa, mandam perguntas. Eu vejo muita gente no consultório que acaba ou indo fazer consulta ou fazer exame porque escutou a gente falar que é importante a realização de alguns exames a partir de tal idade ou por tal sintoma. Eu acho que é papel do profissional de saúde ter essa parte educacional da população como um todo, porque assim, muita gente nem sabe que existe endoscopia, colonoscopia, que vale a pena fazer exame mesmo sem sintoma. Então, acho que o nosso papel a gente tem tentado cumprir aí com uma boa efetividade. Muito bom. Aliás, o Dr. Ricardo foi o primeiro a vir falar aqui no Hábitos Saudáveis, né, a aceitar o desafio. E está quase 2 anos e meio já, né, doutor? Então, obrigado aí. Esse é o nosso intuito, né? Levar informação a você, ouvinte e internauta. Boa tarde, Peruzzi, doutor Ricardo. Eu ainda sou a fã número 2 do doutor. A número 1 é a esposa, né? Tem razão, essa bactéria está associada ao estresse. Tenho vários amigos que têm e são extremamente estressados. Diz Amadá, né? A questão psicológica também tem envolvimento em tudo hoje em dia, né, doutor? O trato digestivo, né? Obrigado pela pergunta. Ela sempre manda pergunta pra gente, sempre fica feliz aí com a lembrança aí de escutar a gente, de mandar pergunta pra gente tentar orientar e responder
O trato digestivo tem muita correlação aí com o estresse. Saiu agora, recente, faz 3, 4 semanas, toda a classificação dessas desordens do eixo cérebro-intestino, cérebro-trato digestivo. Então, assim, toda a topografia pode dar sintoma: esôfago, estômago, intestino grosso, a parte de canal anal e assoalho pélvico. Tudo pode ter relação com o estresse. Não são situações simples. O paciente sofre muito, piora muito a qualidade de vida, e às vezes não é tão simples para melhorar. Tem exames que são chatos de fazer. Mas não tem dúvida aí que assim, é uma coisa que está muito prevalente e a gente vai ver cada vez mais, porque o estresse está aí, está presente, e isso pode muitas vezes ser o gatilho para esse tipo das alterações do trato digestivo. 12h, 50 minutos. A Sônia, boa tarde. Uma pergunta interessante aqui da Sônia, doutor. Fiz uma endoscopia, tenho 4 úlceras, foi para biópsia, e aí ela pergunta, se tiver H. pylori, vai aparecer? Então, essa é uma ótima pergunta. A ideia é assim, quando a gente biopsia uma úlcera, a gente biopsia mais de um fragmento, tira aí as bordas e tira uma parte do fundo, que é a parte onde tem a parte de fibrina, ali, que é a parte central da úlcera. Normalmente sim. Se pega uma parte muito inflamada, às vezes pode acontecer de ter a bactéria e na biópsia vir negativa. Mas normalmente a gente consegue fazer essa avaliação sim. Lembrar que assim, úlceras gástricas às vezes podem simular, se achar que é uma úlcera péptica, que tem relação com acidez e H. pylori, e a gente tem que sempre fazer diagnóstico diferencial com câncer de estômago. Por isso que toda úlcera gástrica, além de ser biopsiada, você tem que fazer um controle endoscópico pós-cicatrização. Se for uma úlcera do duodeno, que também é uma coisa frequente, essas úlceras não precisam fazer controle, que é o mais comum ser úlcera péptica mesmo. Mas as úlceras gástricas, normalmente a gente gosta de fazer um controle de cicatrização, porque existe um percentual que às vezes uma úlcera de aspecto péptico, depois você vai ver ter um câncer de estômago, e então a gente não pode deixar isso passar. Muito bem, 12h, 51 minutos, tem bastante pergunta de ouvinte aqui hoje, então a gente vai dando prioridade, né, para os nossos ouvintes. Boa tarde, tudo bem com vocês? Adoro esse hábito saudáveis, obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta. Tive H. pylori, tratei, mas agora tenho refluxo de vez em quando à noite e tenho cólica. Depois passa e eu acabo ficando bem. Será que voltou o problema? É a Inês de General Carneiro. E aí eu vou aproveitar o gancho da Inês e perguntar, doutor, tive H. pylori em determinada fase da vida, eu posso ter H. pylori mais de uma vez, né? Ela pode voltar, eu posso ser infectado, que se diz pela bactéria também? Eu posso ser infectado uma segunda vez, doutor? Então vamos lá, vamos estudar a primeira pergunta da ouvinte, da Inês. Obrigado pela pergunta, Inês. Às vezes, tratando H. pylori, pode acontecer de piorar a doença do refluxo. É uma coisa meio complexa, mas vamos lá. O H. pylori pode fazer o estado de diminuir um pouco a acidez gástrica. Mas também bloqueia a secreção de muco, por isso que mesmo assim faz gastrite, faz úlcera. Aí você vai lá e trata o H. pylori, erradica, volta a acidez normal, e daí o que pode acontecer? Piorar o refluxo. Então isso pode acontecer, e volta e meia a gente vê isso mesmo. Mas também tratou o H. pylori, vale a pena você fazer um controle e ver se realmente matou o H. pylori. Porque às vezes pode estar lá presente, e muitas vezes sintomas de gastrite, dispepsia e doenças de refluxo se misturam. Então, assim, eu sempre gosto de fazer uma reavaliação, entender o que está acontecendo e se realmente matou a bactéria. Quanto à reinfecção do H. pylori, não é uma coisa tão simples, mas ela pode acontecer. Eu tive a bactéria, tratei, erradicou, mas eu tomei uma água estragada lá, uma comida que não estava bem armazenada, que estava contaminada com H. pylori, eu posso pegar de novo? Posso. Só que assim, sempre é mais difícil isso acontecer na fase adulta, né? Às vezes é mais comum você pegar o H. pylori lá na infância, porque às vezes os cuidados de higiene não são tão intensos igual na vida adulta, mas a gente tem que tomar cuidado. Eu tive um paciente, acho que foi no passado, que já tinha tido o H. pylori, aí ele já tinha feito o controle, erradicou o H. pylori, aí fez uma viagem para uma praia aí no norte e nordeste do Brasil, e daí voltou com muita dor de estômago, desconforto. A gente foi lá, fez endoscopia de novo, biopsiou, estava lá a bactéria. Então ele acha que acabou pegando lá, porque comeu o alimento não caiu bem, já sentiu que não foi depois daquilo que começou. Então, assim, eu penso que foi uma reinfecção ali. Então pode acontecer sim de fazer reinfecção, mas não é uma coisa tão corriqueira. Muito bom. Ainda dentro dessa resposta do doutor, tem uma pergunta aqui que tem relação, né, com isso que o doutor acabou de falar, da Adelaide, a nossa ouvinte.
lá da linha Guarapuava, ela diz o seguinte, ó, doutor, testei positivo para H. pylori, já terminei os meus medicamentos, ou seja, ela encerrou o tratamento, e aí vem a pergunta, preciso fazer uma nova endoscopia? Então, obrigado pela pergunta, Adelaide, ótima pergunta, uma pergunta bem do dia a dia. Assim, eu sempre gosto, né? Tratou H. pylori, faz um controle para ver se matou H. pylori. Antigamente, a gente sempre fazia uma nova endoscopia com biópsia, mas isso é mais caro, é mais invasivo, ele demora mais tempo, porque a biópsia demora alguns dias, então... Em pacientes que não tem que fazer nenhum controle de cicatrização no revestimento, eu tenho feito muito uma abordagem não invasiva, que é com um antígeno fecal. Então, eu trato H. pylori, espero aí 4, 6 semanas e faço o antígeno fecal, ver se está positivo ou não. Mas, sim, se é um paciente que tem úlcera, ou que tem alguma lesão que eu gosto de olhar o revestimento, ver se cicatrizou, aí sim eu faço nova endoscopia, olho esse revestimento e daí biopsio e confirmo na biópsia se matou mesmo H. pylori. Ou seja, depende do caso. Depende do caso, mas vale a pena fazer um controle, assim, porque vai que não matou a bactéria, aí você às vezes não sente nada, daqui a pouco essa cascata inflamatória e acaba evoluindo para atrofia, metaplasia, depois câncer, e daí você fala, pô, por que eu não fiz esse controle antes, fiquei bobeando e agora estou com uma lesão no estômago que podia ter tentado evitar. O ideal é você fazer uma nova endoscopia, né, para saber se realmente matou a bactéria. Uma pergunta, doutor, que se faz quando a gente fala em H. pylori, né, é como que essa bactéria ela consegue sobreviver, né, num ambiente tão ácido, tão inóspito como é o nosso estômago. Essa é uma também excelente pergunta. Ela é uma das poucas bactérias que tem um protetor, ele consegue converter ali o hidrogênio com gás carbônico, faz uma proteção. E por isso que a acidez acaba não matando ela, porque ela acaba se protegendo do ácido. Porque a maior parte das bactérias acaba entrando em contato e morrendo, né? Por isso que tem acidez do estômago, tanto para ativar as enzimas digestivas e talvez para ser já um mecanismo de filtro aí para essa talvez introdução de germes e bactérias no nosso organismo, né? Acaba bloqueando, matando muito com a acidez. Mas o que acontece às vezes, assim, quando a gente tem o H. pylori, pode o pH do estômago subir, ele ficar mais básico e daí começa a ter outras bactérias no estômago que não eram para existir, porque a acidez está alterada. Então, isso pode acontecer e também ser um fator de risco contribuinte para a formação da carcinogênese do câncer gástrico. A gente falou aqui sobre a endoscopia, né, o exame de fezes. Como que se chega ao diagnóstico, doutor, da H. pylori? É obrigatório fazer uma endoscopia para se chegar a um diagnóstico preciso ou não? Não, se fizer um teste de fezes, por exemplo, ele vem positivo, não precisa fazer endoscopia. Assim, volta e meio atendo algumas crianças, quando me pedem, não é uma coisa que eu vejo sempre, mas aí eu não quero fazer endoscopia na criança, ou a mãe não quer, ou vamos tomar uma conduta menos invasiva, muitas vezes faz uma pesquisa do antígeno fecal. Se der positivo, você já trata. Se der negativo, você já afasta essa possibilidade e talvez ele não precise fazer um exame mais invasivo como a endoscopia. Ou pega um paciente muito idoso aí que tem um risco maior de fazer sedação, fazer endoscopia. Eu acabo utilizando muito esses testes não invasivos aí para avaliação do H. pylori. Mas assim, eu acho que tem que avaliar cada caso, né? Porque uma endoscopia é um exame fácil, um exame seguro. Mas assim, eu tenho que entender qual que é o perfil do paciente para ver se vale a pena também se expor ao exame para daí fazer o diagnóstico. Boa, às vezes não tem necessidade, né, de colocar o paciente numa endoscopia. Doutor, as gastrites, na sua maioria, elas têm como causa a infecção pela bactéria H. pylori? Ah, sim. O H. pylori é a principal causa da inflamação no estômago, né? Existem outras causas, como, por exemplo, os medicamentos, anti-inflamatório, doença autoimune, pode fazer também uma gastrite atrófica. Quando o paciente tem cirrose, também pode fazer uma gastropatia. Então, existem, além do H. pylori, outras situações que fazem inflamação do estômago ou alteração aí do revestimento do estômago. Mas não tenha dúvida que talvez a mais prevalente de todas aí é a infecção pelo H. pylori. O doutor citou aqui a questão do tratamento, né? O tratamento ele é bem intensivo, pelo menos era, né, há algum tempo. O doutor citou que mudou um pouco, né? Ou está mudando a forma como se trata a bactéria, né, H. pylori. E o tratamento costuma ter muitos efeitos colaterais, doutor? Então, também isso é uma coisa bem variável, né? Assim, muita gente tolera muito bem,
Só que são 14 dias normalmente de antibiótico. Então, assim, eu como acabo tratando muita gente, eu vejo também muita gente com sintomatologia da medicação. Porque tomar antibiótico pode ter efeito colateral, pode dar gosto amargo, pode dar enjoo, tem paciente que faz diarreia pelo antibiótico, então isso pode, não tem dúvida, acontecer. Agora, ser algo incapacitante, você já viu? Já. Eu tive acho que 2 pacientes nesses últimos 10 anos, 12 anos, que sim, não conseguiram tomar os remédios para antibiótico. Foi um problema, porque não conseguiram erradicar, porque não tolerava o uso. Mas também eram pacientes que não tinham maiores alterações no exame, que não preocupavam tanto. Mas às vezes pode acontecer de assim, o paciente não tolerar o uso do antibiótico por esse tempo de 14 dias aí, e ser uma dificuldade para o manejo daí. A bactéria H. pylori, ela vive no estômago, mas ela transita por outros órgãos, doutor? Ela fica alojada no estômago? Fica alojada no estômago. Ali é o meio dela, ela acaba sobrevivendo ali e é ali que ela se procria e acaba aderindo nas células intestinais, nas células gástricas ali, e acaba ficando por ali. Então não vê muito H. pylori em outros locais. E o nome H. pylori é Helicobacter pylori, esse é o nome da bactéria. E pylori talvez porque talvez a primeira vez que eles avaliaram o piloro é a parte final do estômago, então o pylori ficou como um nome do H. pylori. Muito bom. A gente falou no início aqui, o doutor citou que estima-se que 70% da população brasileira tenha a bactéria H. pylori. Muita gente acaba não desenvolvendo os sintomas, mas, doutor, o brasileiro, né, ele costuma ignorar sintomas digestivos importantes? Não tem dúvida, né? Porque, assim, tem muita questão da negação, né? Isso aqui não é nada, isso aqui é comum, isso aqui é normal. Tem a questão, assim, que a gente vive num país pobre, que o acesso é ruim também, então, às vezes, o cara não quer ir no médico, ou às vezes vai no médico e não consegue fazer endoscopia porque não tem acesso, então não é tão simples a coisa assim. Mas não tem dúvida que muitas vezes o paciente demora muito para procurar auxílio, porque tem todas as questões aí de culturais e de custo aí que acabam dificultando muito aí para a gente e o paciente às vezes acaba chegando muito tarde para a gente para tentar manejar algumas situações que poderiam ter sido vistas muito, muito tempo antes. E para a gente encerrar, doutor, no caso da H. pylori, né, você ignorar sintomas, você deixar o tratamento, né, lá para frente, qual o perigo que isso representa? Então, assim, o risco maior é você fazer um câncer de estômago, né? Se entrar no site da Organização Mundial de Saúde, você vai ver lá que o H. pylori está como um carcinógeno tipo 1, que tem íntima relação com o câncer, né? Então, assim, o H. pylori pode fazer essa evolução de gastrite, atrofia, metaplasia, displasia e neoplasia. Apesar de ele viver num país que não tem uma prevalência alta de câncer de estômago, o câncer de estômago, se não me engano, é o 7º incidência em homens e mulheres. Não tem muito câncer de estômago no Brasil, mas a gente tem muita bactéria aqui no Brasil. Então, talvez, assim, a alimentação venha piorado, os fatores estressores estão aumentando, pode ser que a gente veja um aumento da incidência de câncer de estômago, e daí sim se torna um problema. Mas a gente está bem atento nesse tipo de situação. Também tem muita gente que tem buscado, né, procurado auxílio, feito exame, tratado, se preocupado, que é uma coisa bem positiva, mas ainda pensando em nível de saúde pública, falta muito para a gente alcançar índices adequados para tentar prevenir essa evolução. Muito bom, 1h03. Doutor, muito obrigado pela participação, mais um aqui no Hábitos Saudáveis. Por favor, o endereço do consultório, o número para contato e também as redes sociais. Então, a gente está localizado ali no Centro de Saúde São Camilo, no 2º andar, na Benjamin Constant 580. Faz a parte de exames e consultório também. O telefone e o WhatsApp é 4235222603. As redes sociais, tanto Facebook como Instagram, Ricardo Monte Júnior, só me procurar lá. Se quiserem mandar alguma pergunta, a gente sempre acaba respondendo. Às vezes, quando olha, já responde, pode ajudar e orientar, a gente está sempre à disposição. Valeu, muito obrigado, doutor Ricardo Monte Júnior. Na próxima.